Se a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Daqui a pouco estaremos celebrando o Ano Novo. E junto com o Ano Novo vem muitas esperanças, expectativas de que o próximo ano, 2020, seja completamente diferente deste que nós vivemos, 2019. E normalmente nós viramos o ano com muita esperança, com muita fé e com muitas expectativas, e infelizmente o ano novo continua sendo da mesma forma que o ano velho. Nada muda. Uma coisa que nós precisamos entender é que na palavra de Deus existem muitas promessas. Muitas promessas. E porque essas promessas, na sua maioria, na sua totalidade, elas não se cumprem nas nossas vidas. E eu estava meditando sobre isso e queria passar alguma coisa para você, direto do coração de Deus. E o que me veio ao meu coração é a história de Davi. Se você começa a ler a palavra do Senhor, você vai ver que Davi, ele foi ungido para ser rei de Israel no lugar de Saul. Saul já tinha abandonado a Deus, ele não estava mais fazendo a vontade de Deus, e Deus levanta o profeta Samuel, e o profeta Samuel vai até Belém, a casa de Jessé, o belemita, e faz a unção. Ali começa o primeiro passo. Deus não escolhe os de boa aparência. Isso quem faz somos nós, quem tem qualidades. Não, Deus sempre escolhe aquele que Ele quer capacitar. Ele faz ali, Ele atrapalha a sabedoria, Ele atrapalha a nossa visão material, e Ele faz sempre da forma dele. E Ele pega ali o menor, aquele que não teria condição nenhuma, porque seus irmãos, né, os irmãos de Davi, eles eram muito mais preparados para o trono, mas Deus escolhe um pastor de ovelhas, aquele que tinha todo um cuidado, e fala: olha, esse aí vai ser o novo rei. Só que Deus, irmãos, Ele não faz absolutamente nada na gambiarra, desculpe o palavreado. Deus é um Deus correto. Deus não é um Deus que escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve certo por linhas certas. Ele é Deus. E Deus não é um Deus de gambiarra. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Só que quando você estuda a lei, e você vai entender, Davi, ele foi ungido ali por Samuel para ser rei de Israel. Só que se você parar para pensar na lei do trono, na lei da realeza, Davi nunca assumiria esse trono. Mas como Deus então unge uma pessoa para assumir um trono em que ele não poderia assumir? Aí muitas vezes nós podemos pensar, porque Deus é Deus. Então se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus fez uma promessa, então essa promessa será cumprida. Só que não é bem assim que funciona. Davi, ele estava ali, ungido, agora vai ser o novo rei de Israel, e no outro dia, onde Davi estava? Estava no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai Jessé. E não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Você vai ver aqui, na palavra do Senhor, que foi por um longo tempo que Davi continuou com a mesma vida que ele tinha. Uai, mas se Deus fez uma promessa, qual é o tempo dela se cumprir? Querido, deixa eu te falar, isso vai depender de você. Verdade. A promessa de Deus para a sua vida, ela depende única e exclusivamente de você. Davi estava ali, cuidando das suas ovelhas, ungido como o próximo rei de Israel,
Ali ele se assentaria no trono, mas ele continuava pastoreando ovelhas. Até que um dia, Davi vai levar a mando do seu pai, leite, pão, queijo, para os seus irmãos que estavam lá na guerra. E quando Davi chega lá, ele se depara com a cena que todo mundo conhece sobre Davi. Um gigante filisteu afrontando o povo de Deus. E Davi escuta aquela coisa toda. Quem aí, ó, quem aí vai vir lutar comigo? Olha, pode vir o exército. E o exército do Deus vivo com medo do gigante. Então Davi ele chega aqui, que é o ponto que eu quero mostrar para vocês. Em 1 Samuel, no capítulo 17, quando Davi escuta aquele filisteu falando, olha só, 1 Samuel 17, versículo 24, diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Versículo 25. E diziam aos homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai em Israel. Davi tinha uma promessa: você será o rei de Israel. Olha só, essa era a promessa. Ele foi ungido rei. Ele não era rei, mas ele foi ungido. E no momento daquela unção, se você ler o texto, você vai ver que o Espírito saiu de Saul e veio sobre Davi. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e veio sobre Davi. Então Davi agora já tinha unção, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele e ele já poderia governar. Só que Davi ele se depara com um filisteu. Não era a guerra dele. Isso era para o exército. Só que Davi, ao chegar lá, no vale de Damim, em Sucol, ele vê ali o filisteu se levantando. E ele... O que o rei está dando aí? Ó, ele vai enriquecer a pessoa que venceu o gigante. Ele vai dar a sua filha. E ele não vai pagar mais impostos. Nem ele, nem toda a sua casa. Irmãos, não sei se você está compreendendo. Davi assume o trono aqui. Se você continuar lendo o capítulo 17, começando do versículo 23 até o 31, Davi pergunta 3 vezes sobre o que o rei daria. Porque a lei dizia que quando o rei morre, quem assume é o filho mais velho, é o primogênito. Se o primogênito morre, quem assume é o filho do meio. Se o filho do meio morre, quem assume é o caçula, ou se tem mais filhos, até acabar aquela geração do rei. Se acabam todos os filhos homens, quem assume? Seria a primogênita, a filha. Só que a filha não assumiria. Quem assumiria seria o marido dela. Davi ele vence Golias. E ele herda tudo aquilo que Saul tinha para ele. Pelo menos entre aspas. Mas quando Saul morre, Jonatas morre, que seria o sucessor ao trono. Davi ainda não assume. Quem assume é o outro filho de Saul, que é morto por servos de Davi. Só aí Davi assume aquele trono. 40 anos se passaram. É onde começa toda a história do homem segundo o coração de Deus. Muitas coisas não acontecem da forma em que a gente quer,
Na virada do ano nós fazemos tantas expectativas. Quanta coisa a gente projeta. Um trabalho novo, um rumo novo para a nossa história. Eu vou emagrecer, eu vou malhar esse ano, eu vou cumprir mais a vontade de Deus, eu vou ser completamente diferente. E aí? Passa anos e anos e nós continuamos no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque nós temos uma promessa, que nesse mundo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Faça como Davi. Passe a mão nas pedras. Coloque na funda. E vá enfrentar esse gigante. Que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Mas ela só depende única e exclusivamente de você. Quer mudar sua história? A palavra do Senhor diz que de Deus vem o sim e o amém. Basta você agora começar a enfrentar todos esses gigantes que vêm deixando você parado nesse tempo. Esse ano de 2020 é um ano de muita vitória. É um ano de mudanças. É um ano de realizações. Mas basta você falar: ok, se Deus tem promessa, então deixa que eu vou enfrentar. Se Deus tem promessa, esse ano vai ser diferente. Começa com você. Ah, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho nada. Eu não tenho artimanhas para fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Se você olhar todos os heróis bíblicos, cada um deles, Moisés, Deus pergunta: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Vá lá em Faraó. Gideão: eu sou o menor da minha casa. Como que eu posso fazer? Minha família é a menor. É em você. O próprio Davi. Se você vê os profetas, pega os discípulos de Jesus. Vamos combinar? Na nossa visão, ninguém tinha gabarito para ser o que foi. O apóstolo Paulo, um assassino de cristãos. E ele falou: olha, deixei tudo para simplesmente... Olha como que fala lá em Filipenses. Olha, isso tudo para mim é esterco. Simplesmente para me conhecer a Cristo. Homens de vitória. Esses são os exemplos que você pode. Que você é diferente. Que você tem uma aliança igualzinha de Davi. Com o Deus eterno. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então que esse 2020... seja um ano completamente diferente na sua vida. Levante-se, comece a marchar, comece a fazer a diferença. E 2020 vai ser um ano de promessas de Deus na sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Crava ela no seu coração. Enfrenta todos os seus gigantes. E que no final de 2020 você será um vitorioso. Que Deus te abençoe. Um ano excelente, um ano próspero, cheio de bênçãos, cheio de milagres na sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço.